Marcos 14. E o texto desta manhã está entre os versículos 32 a 42. Mas na verdade eu quero ler desde a partir do versículo 17. Certo? Vou ler a partir do versículo 17, embora eu vá pregar apenas nos versículos 32 a 42. Para que os irmãos tenham ideia do contexto que nós vamos falar. Diz assim: ao cair da tarde foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós os escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhes Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Agora, então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse passada aquela hora, poupada daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os dormindo, outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que o traidor se aproxima. Amém. 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 Irmãos, era quinta-feira da última semana de Jesus aqui na terra. Quando foi na parte da manhã, ele disse, chamou João, Pedro, Tiago e André, e disse: vocês vão lá em Jerusalém e preparem a Páscoa, porque hoje é o dia da gente celebrar a Páscoa. Jesus, como bom judeu, cumpria toda a lei, os irmãos sabem disso. E eles foram, prepararam a Páscoa. E no final da tarde, Jesus foi com eles para esse salão. E sabemos da história como esse salão foi conseguido. E eles comeram a Páscoa. Quando terminou de comer a Páscoa, Jesus instituiu a ceia do Senhor. Foi a primeira ceia. Foi instituída naquela quinta-feira, ali na cidade de Jerusalém, já ao anoitecer, depois que se comemorou a Páscoa. E ele instituiu a ceia com os mesmos elementos da Páscoa: o pão e o vinho. A Páscoa, sabemos, tinha as ervas amargas, e que elas passaram para a ceia de modo figurado, pelo amargor da morte do Senhor. O cordeiro, o próprio Senhor, ele ia ser sacrificado. Então as pessoas participando do pão e do vinho, elas estariam também englobando ali o amargor das ervas e também o cordeiro pascal, que era o próprio Senhor, que ia ser sacrificado no dia seguinte. Mas aí atenhamos-nos ao pão e ao vinho. Ele tomou um pedaço de pão
e partiu o pão e distribuiu com os apóstolos, com os 12 que estavam ali naquela hora. Ele distribuiu, então cada um pegou um pedaço do pão. Depois ele pegou um cálice e distribuiu também com os apóstolos. Então eles beberam do cálice. Na verdade é um eufemismo, né? A gente sabe, aquela figura de linguagem que troca o continente pelo conteúdo. Não é o cálice, é o vinho que está dentro do cálice. Ele está se referindo a isso, ao vinho que está dentro do cálice. Então os irmãos percebam que Jesus os conduziu a comer do pão partido e a beber do cálice, do qual ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança derramado. Então o vinho que eles beberam é o vinho que representa o sangue que foi derramado quando o Senhor Jesus estava ali pendurado na cruz. E o que é que significa isso? Qual foi o sentido disso? Jesus quis transmitir àqueles apóstolos que quando eles comessem o pão e bebessem o cálice, eles estavam participando de toda a carga que o Senhor sofreu para salvar os eleitos, para fundar a sua igreja, todas as cargas que a sua igreja ia suportar ao longo da história. Significa isso. Não é apenas eu pegar um pedaço de pão, comer, tomar uma taça de vinho, um cálice de vinho e beber e depois vou embora. Aquilo significa que você é convocado para participar de todo o sofrimento que o Senhor suportou, principalmente no dia, a partir daquela noite e entrando pelo dia seguinte, e também por toda a história da igreja. Você participa do corpo partido e participa do sangue derramado. Na verdade a gente sabe que Jesus não foi partido, o corpo dele não foi partido, o pão foi partido, mas o corpo não foi partido. Até a profecia diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Na verdade, nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas irmãos, o sofrimento que ele suportou ali na cruz é equivalente ao corpo dele ter sido colocado em cima de uma mesa e ter sido pipinado, como nós dizemos, partido literalmente. O cara com a faca triturou, fez em pedacinhos. O sofrimento que ele suportou foi exatamente a isso. O profeta Isaías chama disso que ele foi moído. Ele não foi moído literalmente, mas o sofrimento foi equivalente a ser moído. Você chega no açougue: eu quero 1 quilo de carne moída, e você vê o cara corta ali um pedaço, 1 quilo de carne, e coloca naquela máquina, liga aqui, né, aciona o on, e a carne moe, e a máquina moe a carne literalmente. Então o corpo do Senhor sofreu agruras tais que é como se tivesse sido partido, que é como se tivesse sido moído. O sangue dele foi derramado. O soldado feriu aqui o ventre dele, a mando do capitão, porque não acreditava que ele já tivesse morto. Está morto? Tá, não tá, tá, não tá, tá, não tá. Aí o soldado feriu, saiu sangue e água. Então o sangue dele foi derramado. Então, com o simbolismo da ceia, o Senhor quis incutir na nossa mente que nós, como crentes, somos participantes de todo o seu sofrimento. Todo o seu sofrimento mesmo. Tanto naquela hora como ao longo da história da igreja. Essa igreja, por exemplo, já começou a sofrer, porque já começou a se reunir. Os irmãos sabem dos sofrimentos pertinentes aqui a essa igreja. Há sofrimentos, há angústias. Poucas, mas há. E elas vão aumentar. E os irmãos devem receber isso com toda receptividade, com toda alegria. Os irmãos devem anelar e esperar que isso aconteça, porque estarão no rumo certo. Então foi feita ali a ceia. Todos participaram. Eles não ficaram simplesmente assistindo. Eles participaram. Um pedaço de pão lhes foi dado e eles comeram. Uma taça, um cálice de vinho lhes foi dado e eles tomaram. Mas antes da ceia, Jesus quis fazer uma coisa, introduzir uma coisa necessária que o apóstolo repetiu em 1 Coríntios 11. Ele forçou-os ao autoexame.
antes da ceia, Jesus disse assim: um de vós me trairá. Irmãos, para que Jesus disse isso? Foi um clamor só na cabeça e no coração daqueles apóstolos. Todos começaram a se perguntar: será que sou eu? Será que sou eu? Sabe o que é que significa isso? Será que foi por conta daquilo que eu fiz? Será que foi por conta daquilo que eu disse? Será que foi por conta daquilo que eu não disse e me omiti? Todos estavam ali, na verdade, tinham um quê de ter traído Jesus. E ele os forçou ao autoexame. Isso significa que todos nós, quando chegarmos à ceia, precisamos chegar quites, resolvidos, já tendo feito o autoexame. E Jesus nos instigou a fazer o autoexame com essa simples pergunta, com essa simples afirmativa: um de vós me trairá. Jesus, muito sábio, né? Sabia que isso ia produzir um caos, um vulcão na mente daqueles homens. Paulo disse em 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim tome. Então é necessário um autoexame, e esse elemento está presente aqui na instituição da primeira ceia. E assim a ceia foi instituída. Mas a ceia, irmãos, é uma aula teórica. O professor está ali no quadro, né, na lousa, escrevendo, e os alunos com o caderno aí, escrevendo. Aquilo realmente entra parte na mente, no coração, mas nós sabemos, como estudantes que somos, ou professores que somos, que a coisa só é aprendida mesmo quando for para a prática. Por isso que os colégios modernos têm os seus laboratórios, os professores levam os alunos para o campo, para que eles vejam em loco, na prática, o que significa tudo aquilo que aprenderam lá na sala de aula. Diz que na sala de aula só se capta 30%, os 70% restantes se aprendem na prática. Por isso que é interessante o estágio daquele que está se formando. Ele tem que estagiar para aplicar, para ver como é que se aplica na prática tudo aquilo que ele aprendeu de forma teórica. E dessa forma, irmãos, o Senhor sabe que ao ministrar a ceia, ensinar a ceia àqueles homens, eles só vão perceber aí 20%, 30% daquilo que ele ensinou na ceia. Que o pão partido significa que eles devem participar do sofrimento do Senhor. Que o cálice derramado significa que eles devem participar da morte do Senhor. Será que eles entenderam isso na hora da ceia? Possivelmente entenderam muito pouco, se entenderam. Aí a partir dali vai partir para a prática. Jesus vai fazer questão de lhes ensinar na prática. Mas, irmãos, grande decepção é que mesmo na aula prática muitos alunos não aprendem. Muitos alunos não aprendem na prática. É como o estudo de Provérbios. Bate, volta, não tem jeito de aprender. Leva cada cacetada, cada situada, irmãos, e não aprende. Vai, bate, volta. As pessoas dizem: rapaz, foi por isso. E ela vai, repete aquele mesmo pecado, repete aquele mesmo erro. É o estudo de Provérbios. E os apóstolos procederam aqui dessa forma, irmãos. Mas aqueles homens tinham a responsabilidade de ensinar isso à igreja. Jesus ia subir aos céus e aqueles homens iam ficar para ensinar. Então como é que eles iam ensinar se eles não aprenderam? Nem na teoria, muito menos na prática. Mas Jesus vai ensinar. E só depois, irmãos, alguns dias depois, 40 dias depois, foi que de fato eles começaram isso, eureka, lá depois do Pentecostes. Então nós vamos ver, irmãos, quais são as implicações da ceia. Jesus os conduziu a uma aula prática para que eles aprendessem, e eles não aprenderam. Por isso que o título do nosso sermão nesta manhã é uma aula de suma importância não aprendida. Então nós vamos ver as lições que o Senhor ensinou àqueles discípulos naquela ocasião. A primeira lição: os alunos são conduzidos ao laboratório. Terminada a aula prática, e então o professor pega os alunos e leva para o laboratório. Isso aqui está no versículo 32 e 33, a primeira parte. Vejam bem. Então foram a um lugar chamado Getsemane.
Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Primeira frase do versículo 33: e levando consigo a Pedro, Tiago e João. Jesus usou esse método da aula prática porque achou necessário. Assim que terminou a ceia, irmãos, assim que terminou a ceia, teve uma oportunidade deles mostrarem que tinham absorvido o que Jesus ensinou na ceia, e eles foram reprovados antes dessa aula prática. Jesus deve ter feito: meu Deus, como são estúpidos os apóstolos. Quando terminou a ceia, Jesus chamou os 11, porque Judas já tinha fugido, e disse assim, repetiu uma profecia de Zacarias, na qual ele disse assim: está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Estão vendo isso aí no versículo 27? Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Irmãos, Jesus ferido. Como é o ferido? Ferido, ele está se referindo a um quadro geral. Ele foi preso naquela noite, lá em cima no monte, foi levado para a casa de Caifás e Anás, foi esbofeteado, surrado a madrugada inteira. De manhã, quando os primeiros raios surgiram, o Sinédrio se reuniu, extraordinariamente, nunca tinha se reunido essa hora, 5 horas da manhã, mas os 70 foram convocados, se reuniram e condenaram ali Jesus, mas não podiam aplicar a pena de morte, porque o governo romano não deixava. Todo cidadão que tiver de morrer em todo o Império Romano tem que ser com ordem do imperador, com aval dos governadores do imperador. Israel estava sob o domínio do Império Romano, não podia fazer nada. Aí levaram para Pilatos homologar a decisão, e foi aquela manhã toda, quando Pilatos homologou, e botaram coroa de espinhos, botaram um cetro na mão dele, um caniço, um manto aparatoso, tudo para escarnecer de Jesus. Esmurraram, esbofetearam, escarneceram. Foi aquele caos, irmãos, até que ele foi finalmente, lá pelas 11, 11h30, deitado no madeiro, crucificado, e depois foi, erguido lá e ficou pendurado entre o céu e a terra. Então isso o pastor foi ferido. E ele disse, o profeta disse, o pastor vai ser ferido e as ovelhas serão dispersas. Ovelhas sem pastor ficam dispersas. Mas eles tinham acabado de tomar a ceia. Eles comeram pão e eles beberam o cálice. E quando comeram o pão e beberam o cálice, eles estavam se comprometendo a participar do todo o sofrimento do Senhor, da morte do Senhor. Eram para ter ficado ali juntos, colados com o Senhor. Se for para morrer, morre todo mundo. Ele não morre sozinho não, morre todo mundo aqui. Mas a gente não arreda o pé daqui. A profecia disse, eu vou ferir o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. E foi o que aconteceu. Versículo 50, pode olhar. Quando Jesus foi preso, então, deixando-o, todos fugiram. Você não comeu o pão agorinha? Você não tomou o cálice? Você não disse que ia participar do corpo partido e do sangue derramado? Como é que na primeira intervenção que você tem a oportunidade de cumprir aquilo que você prometeu na ceia, você falha? Quando Jesus disse que, repetiu as palavras do profeta, que o pastor vai ser ferido, as ovelhas serão dispersas, Pedro disse, epa, alto lá, mesmo que todos fujam, menos eu. Jesus disse, hoje, aquela presunção, sabe, de Pedro, irmãos, aquele atrevimento, ousadia, petulância. Jesus disse, hoje, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Aí ele reafirmou, irmãos. Ele viu a advertência de Jesus, foi menos que nada, irmãos. Ele insistia com mais veemência ainda, que ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Isso foi Pedro. Quando Pedro terminou de falar, sabe o que aconteceu? Os outros apóstolos disseram, amém. Assim disseram todos. Na primeira oportunidade que eles tiveram de participar
da ceia de forma legítima, de forma prática, participar do pão partido e do cálice derramado, eles foram reprovados. Porque eles desmentiram a profecia. Se a profecia disseram que o pastor vai ser ferido, dizia que o pastor vai ser ferido e vocês vão ser dispersos, e agora vocês estão dizendo que não vão ser dispersos, era para não ser disperso, era para realmente ficar. Ele disse que ia ficar, todos disseram que iam ficar. Mas quando Judas chegou com a escolta para prendê-los, deixando, todos fugiram. Jesus fez assim. Pelo menos interiormente eu tenho certeza que ele fez. É preciso levar esses meninos para uma aula prática, para que eles compreendam o que é a ceia do Senhor, para que eles compreendam qual foi o compromisso que eles assumiram quando comeram o pão partido e o cálice derramado. Eu preciso levar esses garotos para dar uma lição neles, uma aula prática neles, ver se aprendem. Aí ele levou. Diz aqui em versículo 32, que foram ao lugar chamado Getsemane. Olha, irmão, nessa última semana de Jesus, sabe, a agenda dele foi assim. Ele chegou no domingo em Jerusalém e entrou triunfalmente, e o povo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, o filho de Davi, o Messias. E ele: de fato eu sou. Até então ele nunca tinha admitido publicamente que era o Messias. Eles queriam que as pessoas reconhecessem pelo que ele ensinava, pelo que ele falava, pelo que ele fazia. Mas nesse último dia, nesse último domingo, primeiro dia da semana, da última semana de vida dele, ele entrou triunfalmente, as pessoas o aclamando como rei, como Messias, como filho de Davi, e ele aceitou a glória. Os fariseus: rapaz, está vendo que até as crianças estão dizendo de ti? Não. Poxa, nunca leste do Salmo 8, não, da boca dos pequeninos e dos que mamam suscitaste o perfeito louvor? Manda que eles se calem, eles estão te chamando de Messias e filho de Davi. E ele só assim, eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Eram as respostas que ele dava, sempre admitindo que era o Messias. Foi no templo, quando chegou no templo, irmãos, estava o auê lá. O templo virou um mercado persa, porque era a semana da Páscoa. As pessoas vinham de Israel, de todos os lugares, para sacrificar ao Senhor. Nessa semana era a festa mais importante de Israel. Os sacerdotes, escribas e fariseus proibiam que as pessoas trouxessem animais para sacrificar, mesmo que fossem perfeitos. Se trouxesse um animal perfeito para sacrificar, eles examinavam: tem um defeito aqui, essa unha aqui não está cortada não, a vaca está com um rabo muito grande, o boi está com casca aqui sujo. Inventavam todo tipo de defeito para obrigar o peregrino a comprar em Jerusalém nas mãos deles. E assim eles ganhavam dinheiros de rodo, irmão, dessa semana. Jesus chega no templo, está lá o mercado persa, casa de cambista, pomba, boi, todo tipo. Ele olhou, irmãos, deu meia volta, subiu, desceu o Monte Sião, subiu o Monte das Oliveiras, pernoitou lá. Na segunda-feira desceu, foi para cá. Quando chegou aqui com um chicote na mão, botou tudo abaixo, a gente sabe da história. Naquele dia, naquela segunda-feira, ele enfrentou escribas, herodianos, fariseus, saduceus. Irmãos, eram debates após debates, que eles ficaram muito feridos. Esse camarada chegou aqui e tirou a oportunidade da gente ganhar o nosso dinheiro. É a semana do lucro. Com que autoridade tu faz essas coisas? Vamos perguntar a ele. E ele respondia a todas as perguntas e calava-os. Aí, quando terminou lá os embates da segunda-feira, desceu o Monte Sião, onde ficava o templo, ficava em cima do Monte Sião. Subiu o Monte das Oliveiras e ficava de frente. Passava a noite ali arranchado, não tinha pousada, não tinha hotel, não tinha nada. Cabanas improvisadas debaixo de árvores, ele e os seus. Terça-feira, desce o Monte das Oliveiras, sobe o Monte Sião, templo, passa o dia no templo. Final da tarde, volta. Quarta-feira, mesmo trajeto. Quinta-feira, volta para o Monte Sião, para o Monte das Oliveiras. E é a última vez. Em cima do Monte das Oliveiras tinha um jardim, no qual Jesus já estava acostumado a frequentar. Um belvedere, com algumas flores, uns banquinhos para sentar, um lugar propício para orar, talvez um córregozinho, uma cena, maravilhosa que Deus preparou para que ele orasse. E ele foi para esse jardim. Só que ele disse assim, foram a um lugar chamado Getsemane, é um jardim em cima do Monte das Oliveiras.
Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Ele estava com 11 discípulos ali. Aí mandou que eles se assentassem, e eu vou ali me separar um pouco para orar. Vou ficar um pouco separado de vocês. Eu quero ter meu momento agora de solidão com meu Pai. Mas ele, antes de ir, diz aqui o versículo 33, que levou consigo Pedro, Tiago e João consigo. 8 ficaram lá sentados e ele levou 3 consigo. Os comentadores dizem, irmãos, que esses 3 ele levou por conta de algumas suposições, não é nada real. A Escritura não diz, mas a inferência. Pedro era o chefe dos apóstolos, era o primeiro que falava, era o que representava todos, e todo mundo tinha confiança nele, e o que Pedro disser está dito, e Pedro nos representa. O que a gente quiser perguntar ao Senhor, fala com Pedro, Pedro pergunta. Então Pedro assumiu aquela liderança natural, né? Não oficial, chama oficiosa, dentro do grupo apostólico. Então ele foi com Jesus. João, irmãos, era aquele mais apegado a Jesus, mais calmo, mais moderado. João era aquele mais amável, que Jesus tinha um apreço especial por ele. Tiago entrou na história por ser irmão de João. Certamente ouvia muitos conselhos de João de como proceder. Tiago, assim, assim. Então, ele também se tornou íntimo de Jesus por tabela, por causa do irmão dele, João, que era o mais velho e que também tinha um acesso a Jesus. Então, Jesus chamou esses 3 em especial. Eu vou ensinar esses três depois passam para os 8, e depois os 11 passam para a igreja. O significado da ceia do Senhor. Quais são as implicações da ceia do Senhor? Eu quero que minha igreja saiba quais são as implicações da igreja do Senhor. Senão minha igreja vai tomar uma ceia em vão. Ela vai tomar a ceia, simplesmente comer um pão e beber um cálice, sem saber o que significa aquilo, sem saber quais são as implicações do dia a dia daquilo. Então esses 11 vão ter a responsabilidade de repassar isso para a igreja. Então o método que ele escolheu foi esse: leva 3, talvez os 3 alunos mais adiantados da classe, depois os 3 servem de monitores para os 8, depois os 11, todos sabendo da história, repassam para todo mundo. Aí leva os 3. Essa foi a primeira lição. Segunda lição: os alunos são instados a observar. Se a aula é prática, você tem que ter toda a atenção. Observe. Você vai se lembrar daquilo que eu ensinei na sala de aula, e vai observando aqui, você vai vendo e aprendendo. Você vai aprender de forma indelével. E dizem que a aula prática tem essa função mesmo, que você aprende na teoria, completado com a prática, você nunca mais esquece até o fim da sua vida. Aí Jesus agora os conduziu, foram instados a observar. Segunda frase do versículo 33 diz assim, e até o versículo 36. Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Estão vendo? E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Observe, meu irmão, que desenvolveu-se uma cena ali. Tem uma cena acontecendo ali. Tem 3 homens aqui, ordenados a observarem aquilo, a tentarem. Jesus usou a palavra vigiar, vigiar. Fica aqui atento ao que está acontecendo. Fiquem atentos ao que está acontecendo. Vigiai. Foi a palavra que ele diz aqui. Não falou em orar. Observaram? Final do versículo 34. Ficai aqui e vigiai. Então o que foi que aconteceu ali? Que os 3 deviam observar. Diz aqui o versículo 33, no final, que ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Logo, logo, o que é que vai acontecer? Judas vai chegar com a escolta, vai prendê-lo e vai levá-lo, e ele não volta mais. Vai ser o fim de Jesus.
Aí ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Eu pergunto, pavor de quê? Angústia, por quê? Por quê? Vai morrer, vai ser esbofeteado, vai ser cuspido, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser crucificado, vai levar o madeiro, vai ser pendurado entre o céu e a terra. Tudo isso, irmãos, causa angústia, pavor, será? Nada, não é nada por isso. Tem nada a ver. Jesus tinha medo zero de morrer. Não tinha nenhum medo. O medo dele era outro. Disso ele teve medo. Jesus, tu tens medo disso? Tenho. Eu tenho, na verdade, pavor. Ó Geriza, eu morro de medo disso. De que, Senhor? Tu tens medo? Tu és tímido? Sou tímido. Tens medo? Tenho medo. De que, Senhor, tu tens medo? Eu tenho medo de tomar sobre mim. Eu tenho medo daquele momento em que eu vou tomar sobre mim o pecado do meu povo. Tenho medo. Por quê? Por que ele tem medo? A gente peca, irmãos, não tem medo de pecar, tem nada. A gente não tem medo de pecar, não. A gente peca até deliberadamente. Ah, eu vou pecar, vou fazer isso. Sabendo que é pecado, vai e comete. Mas com o santo não é assim, não. O santo é diferente. Jesus é absolutamente santo. Lembra que lá no Éden ele disse: Adão, não coma daquele fruto, porque no dia que você comer, você morre. Por que morre? Morre porque o pecado vai entrar em você. E você morre, não quero mais nada com você. Não tem comunhão comigo, eu não tenho comunhão com pecadores, não. Não tenho comunhão com pecadores. O meu negócio é com os santos. Adão comeu e morreu. Moisés, no deserto, estava lá apacentando os rebanhos de Jétro, seu sogro. Quando olhou, irmãos, um arbusto pegando fogo e as folhas continuando verdes, e o caule continuando verde, e as folhas não murchavam, não se consumiam. E o que é isso? O que é isso? E ele se aproximou para ver que maravilha era aquela. Quando ele se aproxima, pare, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o terreno que você está é terra santa. A gente sabe, irmãos, que o nosso calçado é aquilo que nos separa dessa terra maldita, né? Terra maldita, né, irmãos? Terra imunda. Os esgotos, os micróbios, os animais deitam seus materiais, as pessoas escarram, cospem, toda imundícia é jogada na terra. Então a gente se separa da terra pelo nosso calçado. Por isso que é bom sempre deixar o calçado na entrada de casa e ainda deixar uma bandeja de cinza para pisar em cima. Isso é sempre, olha, são costumes japoneses, olha, salutar demais. A gente entra às vezes com calçado dentro de casa, tem tanta contaminação que você nem imagina. Tira, porque a santidade de Deus, irmãos, a presença física de Deus ali naquele arbusto, tornou aquele ambiente santo. Você não precisa desse calçado. Pelo contrário, você vai contaminar o solo, porque o seu calçado está imundo. Manoá, pai de Sansão, o anjo apareceu, o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, provavelmente o Senhor Jesus, para anunciar que ele ia ser pai, e a esposa ia ser mãe de um menino, que ia ser um juiz de Israel. Quando o anjo se retirou, Manoá caiu com a mulher e disse: olha, vamos morrer, nós vimos o Senhor. Então eles tinham aquela ideia de que o pecador que visse o Senhor, ele ficava estatalado, irmãos, com aquele sentimento de morte. Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Depois que eu vi aquela visão, irmãos, eu fui diminuindo assim, disse: ai de mim, estou frito. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. O que ele está se referindo é a santidade do Senhor, a glória, a santidade. E eu sou um pecador, vou morrer, ai de mim. O anjo disse: vai não, vai não. Aí o anjo fez aqueles procedimentos lá, que nós sabemos, né? Depois foi Ezequiel, quando viu a glória do Senhor, cair como morto, bruto, de rosto em terra. Irmãos, cair de rosto em terra significa que você só cai de rosto em terra se você tropeçar, porque os seus pés funcionam como um contra-argumento da queda frontal.
Você cai para trás, mas para frente dificilmente você cai. Só cai para frente se tropeçar. Porque o apoio é na frente, o pé. E Ezequiel caiu para frente. Daniel caiu para frente quando viu a glória do Senhor. Isto é, eles tropeçaram no seu próprio pecado. Bateram com o rosto em terra, se feriram, hematomas. João estava na ilha de Patmos, irmãos, e no dia do Senhor, prostrado, adorando, quando ouviu uma voz e tal. Então, quando olhei para trás, para ver quem falava comigo, um ancião, cabelo branco como a neve, uma roupa branca, um cinto de ouro à altura, uma espada saía da sua boca, caí como morto. Caí como morto, João disse. Os puritanos, irmãos, homens que se quebrantavam, conheciam o Salmo 34:18, que diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Esses homens se quebrantavam tanto, irmãos, que eles viam a glória do Senhor, a santidade de Deus. Aí quando eles viam a santidade de Deus, eles ficavam como mortos. Davi Brainer foi outro, lá entre os peles vermelhas. Eles agonizavam, irmãos, com a sensação de morte. O salmista disse: angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza quando vi a santidade do Senhor. Quando você chega numa casa para morar, está toda suja, você tem repulsa daquilo. Você tem repulsa, você que é pecador. Só entra na casa depois que lavar, dá um grau nela. Vá pegar uma roupa que você vai sair, a roupa está suja, você joga lá no cesto de roupa suja. Duvido que você use uma roupa suja para sair de casa. Duvido. Você que é pecador procede dessa forma, vai com as mãos sujas de óleo, de não sei de quem, vai para tomar uma refeição à mesa, um almoço, um jantar, um café. Lava as mãos, cuidadosamente, vem até aos cotovelos se for necessário. Quero ver você sentar na mesa para comer com as mãos sujas. Você que é pecador procede dessa forma, imagina o Senhor que é santo. Era esse o medo de Jesus. Não era medo de morrer. Era esse o medo, aquele medo em que o pecado do meu povo vai vir sobre mim, e eu vou ser culpado daqueles pecados todos. É como se ele tivesse praticado todos os pecados. Imagina um homossexual, irmãos, o homossexualismo é um dos pecados mais nojentos que existe. Asqueroso em último grau. Imagine bem. Pois o homossexual que se converte ao Senhor e é salvo, quem paga o pecado dele é Jesus. E quando Jesus paga o pecado dele, é como se Jesus tivesse praticado aquele pecado horrível do homossexual. E Paulo fala em 1 Coríntios 6 da cura gay. Vocês não sabem, né? A cura gay. Paulo fala aos efeminados, os sodomitas não entrarão no reino dos céus. Tais fostes alguns de vós. Não é verdade? Tais fostes, quer dizer, muitos crentes de Corinto, convertidos, tinham sido gays, sodomitas, mas tinham se convertido. É a cura gay. A palavra de Deus cura qualquer tipo de pecado. Então esses que agora eram crentes lá em Corinto, e os que são crentes aqui nas nossas igrejas modernas, atuais dos nossos dias, o pecado deles foi pago por Cristo. O pecado do estupro, do assassinato, do roubo, da mentira, da calúnia. A mentira, por exemplo. A mentira. A gente sabe que todo mentiroso é filho de diabo. Pois quando ele se converte, Jesus paga, é culpado de ter mentido. Irmãos, disso Jesus teve medo. Ele não tinha medo de morrer, não, mas de receber sobre si o pecado do seu povo. Disso ele teve medo. Puritano foi condenado à morte por pregar a verdade na Inglaterra. Chegou o dia da execução, ele ia subir ao cadafalso, a guilhotina, melhor dizendo, e subiu a plataforma da guilhotina, a praça lá em Londres repleta. Aí sobe o puritano, um carrasco lá encapuzado, sobe o puritano, irmãos, parecia que estava entrando numa cerimônia de casamento. O rosto angelical, sorriso, um ar de riso, de anjo nos lábios, como o aspecto de Estevão. Olhavam para Estevão assim, e Estevão com aspecto de anjo. Aí o carrasco, irmãos, ficou apavorado. O povo lá embaixo, os tambores rufando, aquela tensão, as mulheres desmaiando. E
Carrasco, antes de passar a guilhotina, disse: o senhor não tem medo de morrer, não? Eu disse: de forma nenhuma. O senhor vai passar a guilhotina no meu pescoço, no instante seguinte eu estarei com o senhor. Medo eu tinha quando subia no púlpito da minha igreja para pregar a palavra da verdade, porque eu sabia que aquela mesma palavra ia salvar pecadores e ia condenar pecadores. Eu sabia disso. E eu não queria ser instrumento nas mãos de Deus para pregar uma pregação que fosse condenar pecadores. Disso eu tinha medo, mas de morrer de forma nenhuma. E chegou um momento, o Carrasco passou a guilhotina na cabeça dele, no pescoço dele, ele morreu, a cabeça pulou fora. No dia seguinte, irmãos, o Carrasco estava lá quebrantado, na igreja, procurando misericórdia, ouviu a pregação e terminou se convertendo. Um testemunho da morte do puritano. Crente que é crente não tem medo de morrer pelo seu Senhor. Eu não comi o pão da ceia, o pão partido, eu não bebi o cálice derramado, e quando eu fiz aquilo, eu não estava dizendo que estava participando do sofrimento, da morte, das angústias do meu Senhor? Como é que eu vou ter medo de morrer? Olha, se o seu servo não tem medo de morrer, imagine o Senhor. O Senhor nunca teve medo de morrer. O medo dele, o pavor dele, era de receber sobre si o pecado do seu povo. Disso ele tinha medo. Por isso que, levando consigo, ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Irmãos, essa tristeza aqui é aquela tristeza que mata. Eu já conheci algumas pessoas que morreram de tristeza. A tristeza foi tão profunda que elas morreram. A tristeza ataca a pessoa de tal forma, irmãos, que tira da pessoa todo ano, toda e qualquer vontade de viver. Se não houver uma reversão, ela morre mesmo. E já atingiu isso até crentes, viu? Jesus foi atingido por essa tristeza, tristeza de morte. Nós somos chamados a participar disso, quando comemos a ceia. Pão partido, cálice derramado, somos chamados a participar dessa angústia, desse pavor, dessa tristeza de morte. E o Senhor diz: ficai aqui, vigiai, vejam o que aqui está acontecendo, vejam todo o meu sofrimento. Lá embaixo na cidade de Jerusalém, quando estávamos na Páscoa e depois eu instituí a ceia, que eu lhes dei o pão e o cálice para vocês participarem dele, eu lhes convoquei para que vocês participassem agora comigo. Estão entendendo? Estão entendendo, Pedro, Tiago e João? Aí o Senhor disse assim: orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. Meu Pai, me poupa dessa hora, meu Pai. Eu, santo em absoluto, tomar um pecado, Senhor, me poupa dessa hora. Aí ele raciocinava: Senhor, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Não é assim que está escrito? Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Irmãos, diante do pecado, de cometer um pecado, essa deve ser a nossa postura. Entrar em pavor, em angústia, participar desse mesmo pavor e dessa angústia que Jesus teve pelo pecado. Nós somos instados a isso, convocados a isso, quando tomamos a ceia, por sermos membros da igreja, por termos professado a fé. Então vejam a importância da ceia dentro do contexto diário da nossa vida, como ela é forte, como ela nos acompanha diariamente. É isso que o Senhor ordena. Tenha pavor do pecado, tenha angústias de morte do pecado, tenha tristeza profunda pelo pecado. Diante do pecado, prefira morrer. O puritano dizia que o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a morte. Prefira ser doente, prefira ser liso, prefira morrer, mas não peque, para aí, irmãos, que carga. Tudo isso está sobre nós, todo esse compromisso está sobre nós, por tomarmos a ceia. Foi isso que o Senhor nos ensinou na ceia. Vocês estão entendendo, Pedro, Tiago e João? Estão entendendo? Prestem bem atenção, vigiem, porque quando terminar essa aula prática, vocês vão voltar, vão repassar para os 8 que estão lá.
E depois vocês 11 vão ter que espalhar isso, ensinar isso para a igreja. Para que um dia a igreja lá, a congregação em Areias, a Igreja Batista da Graça em Areias, aprenda o seu significado mais profundo e pratique o sentido da ceia. Terceira lição: os alunos são flagrados desatentos e foram repreendidos. Depois dessa lição prática todinha, vem o versículo 37. Voltando, achou-os dormindo. Jesus tira os óculos assim, irmão, não aguenta. Achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora. Esse nenhuma hora é um hebraísmo. Se fosse no nossa linguagem do Recife, nós diríamos: rapaz, você não vigiou nem um minuto. Você não conseguiu vigiar nem um minuto. Jesus sabe que você dorme, Pedro. Jesus se dirigiu a Pedro porque ele era o peito de aço, né? Era o que primeiro falava, o que primeiro se sobressaía, então era o primeiro também que era repreendido. Simão, tu dormes, não pudeste vigiar comigo nenhuma hora. Irmãos, Jesus em agonia ali, Jesus podia receber o que daqueles 3 homens? Jesus não está reclamando porque eles não deram nada a Jesus, não. É porque eles não aprenderam a lição que deviam aprender, porque aquele momento é único. Aquele momento único, não vai ter segunda chamada, não. Não vai ter aula de recuperação, não. Aquela aula é única. Ou você aprende naquela hora, ou você vai perder. Então a reclamação de Jesus é porque eles não foram atentos e não dedicaram a concentração e a atenção devidas para aprender, para ser bom para eles e depois para os deles. Não é que Jesus está querendo, venha para aqui, ficar comigo, orar comigo aqui, não é nada disso não. Jesus não pediu que eles orassem com ele, pediu que eles vigiassem, que eles observassem o sofrimento que ele estava passando ali, e que eles tinham a obrigação de participar também daquele sofrimento. Quando Jesus volta, eles estão dormindo, roncando, cansados. Uma quinta-feira pesada, eu fui de manhã, preparei a Páscoa lá, depois voltei, depois foi aquele desgaste todo da traição de Judas, aquilo causou muito cansaço aqui na minha mente, e Judas teve que sair, Judas que não gostava tanto dele, era o tesoureiro do grupo. Depois teve aquele outro desgaste, Jesus se abaixou e veio lavar meus pés. Aquilo foi um desgaste emocional muito grande, que me trouxe muito estresse. Estou muito cansado. Aí dormia, irmãos, roncava. E Jesus na agonia ali, dando a aula. Quem já foi professor aqui? Estava dando aula, você olha o aluno ali, conversando com o outro, ou vendo alguma coisa no celular, ou no mundo da lua, olhando para um ponto fora do universo assim. É muito desagradável. Você pregando, irmãos, e olha para o seu auditório, o sujeito lá está rindo com o outro aqui, está brincando com o menino aqui, tá. Olha, irmão, dá uma agonia muito grande. Mas Pedro, tu dorme, Pedro, na hora da aula prática, dormindo, nenhuma hora você pode vigiar. Que decepção. Antes de sair daquele momento ali, o Senhor vai dar outra chamada neles, vai dar outra oportunidade. Que repreensão? Repreensão, de 38, veja a repreensão. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agora ele incluiu outro verbo, não foi? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai, orem por mim, orem comigo, nada disso. Orem por vocês, para que vocês não entrem em tentação. Por quê? Qual o argumento? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha, irmãos, na profissão de fé isso é uma maravilha. Irmão, Mazinho, da profissão da fé, né? Tá ótimo, muito bem. O homem é composto de quantas partes, Mazinho? 2, pastor, corpo e alma. Ótimo. Foi o que aconteceu por ocasião da queda. Thaís disse, pastor, na ocasião da queda, o espírito, a alma morreu e o corpo também. Porque o Senhor disse que no dia que você comer, no dia
morre. E eles morreram mesmo. A morte se apegou a Adão ali. Ele ficou só vivo. Eu tenho um membro da nossa igreja que é policial. Ele diz: pastor, às vezes a gente chega lá no bandido, baleado, a gente olha assim, ele está vivo, mas todo mundo diz: está morto, esse aí está morto. Mesmo assim Deus disse com o homem quando ele pegou. Ele ainda estava vivo, ele ainda viveu 900 anos. Para Deus foi 9 segundos, sabe? Quando Deus olhou assim, Adão está morto. Estava respirando, mas estava morto já. A morte, no dia que você comer, você morre. Foi a profecia, foi a sentença. Morre mesmo, irmãos. E Thaís respondeu isso na profissão de fé. Alma e corpo mortos. Olha, presta atenção. E quando Deus converte um pecador, como é que ele faz? Quando Deus converte um pecador, só age na alma. Só age na alma. O novo nascimento só atinge a alma. Não atinge o corpo, não. Não é verdade? Quando é que Deus vai resolver o problema do corpo? Lá no último dia. Esse corpo aqui, irmãos, continua em corrupção, colado aqui na alma, sabe? Os dois assim colados. Mas um santo e outro pecador. E esse vai se corrompendo e vai, morre e vai ser sepultado. Vai ser sepultado. Aí no último dia Deus ressuscita esse corpo aqui e traz ele de volta aqui, ó, para o lugarzinho dele. Aí as duas partes agora estão prontas. Mas naquela hora Jesus, o corpo na verdade, o espírito na verdade está pronto. Mas essa parte aqui é fraca. É fraca, você está morta, está corrompida. Então todos os crentes estão o tempo todo colados com uma parte podre. Olha, irmãos, eu tenho um amigo pastor, que ele teve um câncer intestinal. Eu falei de fazer colostomia. Colostomia, os irmãos sabem, é uma sacola que coloca aqui, que fica recolhendo o material que vem, né, do estômago, que passa. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Eles, você não sabe quão desagradável é andar com aquilo. Você não sabe. Você tem a impressão a todo instante que está exalando mau cheiro. Você chega perto das pessoas, você fica, sabe, complexado, achando que está sendo um incômodo. Aí você procura se afastar, vai se isolando das pessoas. Esse mesmo sentimento deve acometer todos os crentes. Nós estamos com o espírito pronto, mas nossa carne é podre. E ela está colada conosco. E a gente confia, irmãos, nessa medonha. Confia. Sabe por que eu digo que a gente confia? Jesus disse: vocês estão confiando na carne. Por isso vocês não oram. Por isso vocês não vigiam. É por isso. Se você entendesse que está colado, está com o inimigo colado do seu lado, aquele filme Dormindo com o Inimigo, se você entendesse que está com esse inimigo colado em você o tempo todo, você é uma pessoa de oração, uma pessoa de vigilância. Aliás, se você pegar uma chave bíblica e procurar quantas vezes tem vigiar na Bíblia, tem mais vezes do que orar. É mais frequente essa palavra na Bíblia do que orar. Manda você vigiar mais do que orar. Irmãos, a toda hora a sua carne está querendo atenção, está querendo fazer as coisas, a toda hora. É o papel dela. Ela está a serviço do mundo, está a serviço de Satanás. Toda hora ela quer importância, quer mostrar sua importância, suas decisões. Eu penso assim, eu penso assado, seus achismos. Ela é traiçoeira, perigosíssima, perigosíssima. E você orando pouco, vigiando pouco, ela tem que rola. Lê a Bíblia pouco. O que você quer? Vitória? Vai ter não. Vai ter não. Você vai dormir o tempo todo, roncar o tempo todo. Toda vez que Jesus chegar, você vai estar dormindo. Toda vez que ele chegar, vai estar roncando. Toda vez que ele chegar, você vai estar, né, em sono profundo. Não vigia, não ora. Por que não vigia e não ora?
confia na carne, não se apercebe que está colado numa parte podre sua, que ainda não foi resolvido o problema dela, só vai ser resolvido no último dia, que é o problema da carne. Vigiai e orai, homem, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que vocês querem? Vocês querem confiar na carne? Vão cair toda hora, todo instante. Então eles foram flagrados desatentos e foram duramente repreendidos. Terceira lição. Quarta lição, melhor dizendo. Os alunos agora reincidem na negligência e perdem a aula. Veja, perdem a aula, porque reincidiram na negligência. 39. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Jesus sai de perto deles, espera que eles agora vigiem. Espera que esse sono deles tinha sido aquele cochilo que nos tira o cansaço de imediato. A gente está bem cansado, e dá um cochilo, tira aquele cansaço. Você espera. Jesus se retira, eles agora devem vigiar, porque eu flagrei dormindo, deu uma repreensão, e agora eles devem ter tomado tenência. Aí se afasta um pouco, repete as mesmas palavras: meu Pai, estou em profunda agonia, meu Pai, se possível, Senhor, passe de mim este cálice, passa de mim esta hora. Eu não estou aguentando, meu Pai, essa possibilidade de receber sobre mim um pecado. É muito duro, meu Pai. Eu santo, como tu sabes que eu sou, absolutamente santo, receber a culpa de todos os pecados. Meu Pai, passa de mim esse cálice, mas, meu Pai, não se faça o que eu quero, se faça a tua vontade. Repetiu a mesma palavra e volta. Agora eles viram. Quando Jesus volta para os caras, irmãos, diz aqui, o versículo 39, retirando-se de novo, orou, repetindo a mesma palavra. 40, voltando, achou-os outra vez dormindo. Não é possível. Outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que ele responder. Essa frase, não sabia o que ele responder, é porque Jesus disse: rapaz, de novo. Não aparece no texto não, mas Jesus se surpreendeu. Rapaz, de novo, confiando na carne, sem orar, sem vigiar, de novo, segunda vez. Já tendo eu repreendido vocês reincidem no mesmo pecado, no mesmo problema, na mesma fraqueza. Preferem confiar na carne, de novo. Aí internamente Jesus disse: agora ele deve ter aprendido. Agora eles devem ter aprendido. Eu vou me afastar de novo. Foi uma aula prática intensa, viu? Aí diz assim, ó, 41, e veio pela terceira vez. Quer dizer, depois que ele repreendeu, os caras ficaram calados, não tinham o que responder. Aí ele sai, faz a mesma coisa, ó, ora, repete as mesmas palavras, e veio pela terceira vez. Agora eles estavam acordados, né? E diz: ainda dormis e repousais. Ainda dormis e repousais. Quer dizer, é mesmo que nada, né? Deixa. Pois Jesus disse: deixa. Não adianta não. Ainda dormis e repousais. Terceira vez. Basta. Deixa. Chegou a hora. A campainha tocou. A aula terminou. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. O professor ensina no laboratório. Vocês entenderam? Não, professor, não prestou atenção não, porque eu dormi. Eu vou explicar de novo, viu? Entenderam? Não, professor. Por quê? Não responderam. Mas é porque dormiram de novo. Vou explicar de novo. Quando Jesus olha para eles, nem pergunta se entenderam. Rapaz, vocês estão dormindo, né? Estão brincando comigo, né? Estão brincando comigo, né? Que ceia bonita vocês tomaram. Vocês não entenderam, foi nada. Vocês comeram um pedaço de pão partido, sem saber que estavam sendo convocados a sofrer por mim. Vocês beberam o meu cálice, o que significa o meu sangue derramado, sem querer participar da minha morte. Nem dessa agonia aqui vocês participaram.
Quanto mais na hora que eu for preso e for morrer, é o que vocês vão correr. De fato, quando ele foi preso, deixando, todos fugiram. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. Todo sofrimento de Jesus foi pela sua igreja. E ele nos colocou no compromisso de sofrer com ele, sofrendo pela igreja. Ele está no céu. Mas sofrer por Jesus hoje é sofrer pela igreja. E isso nós assumimos esse compromisso quando tomamos a ceia. E vamos tomar a ceia já está pronta aqui. E ninguém pode correr. Ninguém pode correr. Todo mundo já foi comprometido ao se tornar membro da igreja. Então, quando você mostra presunção, como Pedro, você está fugindo do pão partido e do cálice derramado. Negar Jesus quando confrontado, estando em jogo a vida, é tomar a ceia de forma falsa. Soldados romanos chegaram, flagraram um grupo de cristãos no primeiro século, reunidos adorando ao Senhor. Chegaram armados. E disse: vocês negam a Jesus agora, vai todo mundo morrer. Tinha cerca de 20 irmãos reunidos num porão lá, de uma fábrica abandonada. Quem negar Jesus escapa, quem não negar morre agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Dos 20 irmãos, 18 correram. Os 12 ficaram dizendo: pode nos matar, nós somos testemunhas reais do Senhor. Aí o capitão daquela escolta disse: todos baixem as armas, tirem os capacetes e vamos adorar o Senhor Jesus com esses 2 crentes fiéis. Os soldados todos eram crentes e fizeram um culto ali apenas de crentes fiéis. Então, irmão, negar Jesus quando confrontado, quando a vida estiver em jogo, é tomar o cálice do Senhor e comer o corpo do Senhor de forma indigna. Falar de forma amena a verdade, quando é requerido intervenção firme sua, que você fale todo o desígnio de Deus, mesmo que você perca o emprego, é tomar o pão da ceia e o cálice de forma digna, porque você não omitiu a verdade, você falou a verdade, porque o momento requeria que você entrasse com todo o desígnio de Deus, com as doutrinas mais duras da palavra de Deus. Você não quebrou o compromisso assumido na ceia. Quando você não suporta as agruras dentro da igreja do Senhor, no trato com os irmãos, com irmãos chatos, que tem irmãos chatos nas igrejas, irmãos do tipo cri-cri, quando você não os suporta, você não está participando dos sofrimentos da igreja do Senhor. Não está participando. Mais fácil deixar de falar com aquele irmão, virar a cara. Muito mais fácil. Não quero não suportar aquele irmão, não quero nada. Não suportar as fraquezas do irmão. Não ajudar os irmãos, as pequenas ovelhas do Senhor. Não considerar os ministros do Senhor, os seus oficiais, sobre os quais o Senhor disse: se você der um copo de água fria a um destes meus pequeninos que creem em mim, que saem pregando o evangelho, referindo aos pregadores, você de modo algum vai perder o seu galardão. Você vai ter galardão de profeta. Mas aí você despreza. Suspeitar mal dos irmãos, aquela transgressão, né? Fazer do juiz temerário, juiz precipitado, olha assim, já suspeita mal do irmão, sem nenhuma prova, só pela aparência, só pelo visual. É tomar a ceia indignamente, confiar na carne, não reconhecer que estamos o tempo todo colados com o inimigo mortal, o corpo não ressuscitado, que alimenta a nossa carne. É ter uma vida relaxada, de vigilância, de oração. Por isso tais crentes não participam das agonias da igreja. Eles correm, mudam de igreja. Aquela igreja tem muito problema, muito irmão problemático, vão mudar de igreja. Não querem participar das agonias do corpo do Senhor. Assim, irmãos, as ovelhas ficam sofrendo sozinhas, sem ter quem lhes acuda, quem lhes dê uma direção. Você não está disposto a participar. As aulas teóricas serão dadas também no laboratório.
Os mais desatentos nessa aula prática vão aprender a duras penas. Vão passar muitos anos no jardim da infância. Vão penar muito na vida, até que aprendam a lição do que significa comer o pão partido e tomar o cálice que foi derramado. Que não seja o caso de nenhum dos irmãos dessa igreja. Que todos tenham plena consciência do que estão fazendo quando comem o pão partido e bebem o cálice derramado. É para participar dos sofrimentos do Senhor. Ele está no céu, mas a sua igreja, que é o seu corpo, está aqui na terra. E tudo nós devemos fazer para ajudar a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos, e depois vamos participar da ceia. Nosso Deus, te pedimos, ó Deus, que depois da exposição da tua palavra, tu nos ajudes, ó Deus, a rever nossas posições. Nos confessamos crianças, ó Deus, no entendimento da ceia do Senhor. Como Pedro e todos os demais apóstolos, ó Deus, que te abandonaram, confessamos que muitas vezes nós temos te abandonado. No dia, somos covardes em falar a tua palavra, temos medo de perder amizades, perder bens, perder amigos, perder emprego, perder posição. Temos sido covardes, ó Deus, não querendo participar do teu sofrimento. Tu, Senhor, absolutamente santo, verdadeiro ojeriza do sentir pelo pecado, pavor, angústia de morte, tristeza profunda, e nós não sentimos a menor repulsa, ó Deus, pelo pecado. Mesmo crentes, mesmo salvos, Deus. Que paradoxo isso, Senhor. Pedimos um verdadeiro arrependimento sobre as nossas vidas, Senhor. Pedimos que tu nos conceda sentir verdadeiro pavor pelo pecado, verdadeiro ojeriza, asco, nojo, tristeza de morte, e assim tenhamos uma vida santa, parecida contigo, cada vez mais. Fazendo a leitura dos nossos dias, ó Deus, não temos nenhuma dúvida que estamos nos últimos dias, e o último dia se aproxima célere, e a nossa geração está plenamente corrompida, em todos os níveis, em todas as camadas da sociedade, em todas as atividades. Nós vemos a corrupção, vemos o diabo e seus anjos, ó Deus, dominando em todas as áreas. E nós não podemos, ó Deus, ficar de braços cruzados. Precisamos atacar. Eles que se defendam, Senhor. Nós somos o ataque do time. Ajuda-nos a desacermos esses crentes. Que essa ordenança fortíssima da ceia do Senhor, ela seja cumprida por nós de forma legítima, com esse entendimento pleno que a tua palavra nos ensina. Para que sejamos, ó Deus, esses crentes segundo o teu coração. Crentes que façam diferença onde estão plantados, inseridos na sociedade. Dá que sejamos esses crentes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convocamos os irmãos Felipe e Natanael para distribuir os elementos pão e sangue. A ceia do Senhor é para crentes que professaram a fé e se batizaram. Os crentes de outras igrejas que estão presentes aqui podem tomar a ceia, desde que estejam em comunhão com suas igrejas, em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Desde que creiam nas doutrinas da graça, porque nós não negamos o cálice a ninguém. Cada um fique à vontade para tomar a ceia. Aqueles que não se batizaram, que não professaram a fé, não poderão tomar a ceia. E se tomarem, estarão cometendo um grande pecado contra o Senhor, porque não tem parte com Ele. Somente aqueles que professaram a fé e se batizaram tomam uma ceia, desta igreja ou de outras igrejas, que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. A Escritura diz que, tendo dado graças, comeram e beberam. Vamos baixar nossa cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus bendito, graças te damos por Jesus Cristo, o Deus que desceu do céu, Deus encarnado, perfeito em divindade, perfeito em santidade, e veio a este mundo, ó Deus, viver como viveu e morrer como morreu. Veio nos trazer a plenitude da revelação, veio morrer em nosso lugar. Não temos nunca palavras, no tempo nem na eternidade, para manifestar nossa gratidão por este ato, ó Deus, de amor da tua parte para conosco. Mas, ó Deus, queremos assumir o compromisso contigo, Senhor, de continuar servindo o teu santo nome,
dando o máximo de nós, Senhor, para compensar, ó Deus, as dores que o Cordeiro sofreu em nosso lugar. Embora saibamos que nunca isso será possível. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos testemunhas fiéis, leais, do Teu santo nome. Que possamos ser mártires, ó Deus, por pregarmos a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, sofrer todas as agruras e sofrimentos decorrentes de sermos crentes fiéis. E anunciarmos a Tua Escritura em tempo e fora de tempo. E também, ó Deus, que sejamos eficazes, ó Deus, na Tua utilização de chamar pecadores ao arrependimento. Para que possamos tomar essa ceia com pleno entendimento que estamos comendo o pão que é o Teu corpo partido e tomando o cálice que é o Teu sangue derramado. Que isso implica, Senhor, nos compromete a sofrermos pela Tua igreja angústias de morte, pavor, tristezas profundas, para que possamos ter ojeriza ao pecado, como Tu tiveste, pavor pelo pecado, como Tu tiveste, e assim sejamos conhecidos como Teus filhos, Senhor. Esse é o nosso compromisso para contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Comamos o pão, bebamos o cálice.